Alô, alô, galera! Muito bem-vindos a mais uma live. Boa noite, galera. Boa noite quem está chegando aí, Nardelo, Wellington, oba, oba. Temos as notas da Epagre. Galera da Epagre aí tá em busca de uma nota melhor na redação. Então o pessoal já recebeu a nota da redação. E, claro, uma diferença aí de qualquer 0,20, 0,30, sei lá, 0,50 na redação, altera a classificação. Ou seja, sempre aquela mesma coisa, né? A redação acaba definindo muitas coisas aí. Então a gente está esperando agora a publicação aí das notas item por item para poder fazer os recursos administrativos, né? Sem isso não tem como fazer os recursos administrativos. Eles dependem das notas critério por critério, para a gente confrontar com os critérios que estão no edital e montar uma estratégia aí para tentar aumentar a nota, se é que isso é possível, claro, né? Tem que examinar a redação antes de mais nada do aluno e verificar quais foram os erros que ele teve, enfim, esse tipo de coisa, legal? Então, vamos lá. A gente vai examinar a prova, que era a prova única, eu acho, né? Só tinha uma ali, até onde eu vi, a prova do curso superior, eu acho que é a mesma, se não me falha a memória, tá? Então é a provinha do SIDASC. Essa prova da SIDASC aqui, gente, ela é legal, FEPESE, para a gente poder... Eu achei duas questõezinhas para anular, né, galera? Eu já falei com vários alunos sobre isso. Tem duas questões aqui problemáticas que sem resposta. Tem uma que tem duas respostas aí. Então a gente vai dar uma olhada agora, né? Mas essa prova ela é bem interessante. Eu gosto muito de trabalhar assim essas com correção da FEPESE, porque ela trata de questões gramaticais de uma forma bem direta. Então a gente praticamente revê todos os conteúdos gramaticais. A gente fez isso na live de sexta-feira, antes da prova, né? Então a gente repassou uma série de componentes gramaticais, tá? E a prova é a mesma, galera. Até onde eu sei, tá? Vou mostrar aqui para vocês, mas acho que eu olhei lá as provas que tinha, elas eram iguais. Só se eu estou enganado, legal? Então vamos botar aqui, deixa eu botar aqui para vocês saberem qual é a provinha. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ela começa com interpretação de textos, vê se é essa provinha aí, ó, galera, tá? Começa com interpretação de textos, são dois textos. Texto 1, texto 2, tá? O texto 2 um pouquinho maior, a gente vai ver sobre esse texto aqui, inclusive cai, claro, a tipologia textual, óbvio, né? Tinha que cair, são dois textinhos então. Aí depois a gente tem aqui as questões de interpretação, eu vou mostrar algumas técnicas de interpretação, explicar exatamente o que é questões de interpretação. Muita sintaxe, então basicamente cai sintaxe, sem sintaxe, né? Ortografia caiu uma questão que é a 4 de acentuação, eu não achei resposta. Então essa questão aqui está muito maluca, sem sentido. Caiu uma questão do uso do porquê junto, porquê separado, bem interessante. Uma questão de ortografia também, bem recorrente, né? Que está fazendo concurso público, essa questão do porquê é recorrente, né? Cai uma questão de paralelismo, que não é uma coisa muito comum nas provas da FEPESE, a gente encontra isso mais na Fundação Getúlio Vargas, não é? A questão do paralelismo semântico e sintático. Então isso nos dá a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse conteúdo. Depois a gente tem predicativo, adjunta nominal, pronomes, conjunções, que é morfologia, basicamente ali, ó, na questãozinha 7, legal. Na questão número 8 também, essa questão eu achei duas respostas, legal, eu achei a resposta E resposta A, que foi dada pela banca A, mas eu achei também a resposta E, não é? Isso aqui alguns alunos reclamaram, eu olhei, examinei. Sobre regência verbal e nominal, você tem a questãozinha 9, né? E cai crase junto ali também, e uma de tempos verbais não, de uniformidade de tratamento, caindo o imperativo, que é afirmativo e negativo de uniformidade de tratamento. Legal? Portanto, bem interessante também a questãozinha. Então isso nos oportuniza que a gente dá uma... Na ensino médio as questões são diferentes, então essa aqui é ensino superior para todo mundo, é isso? Beleza? Vamos dar uma olhadinha no ensino médio também, aí depois a gente pode mandar para vocês um material sobre isso. Bacana? Então vamos ver o que tem de diferente aqui. Beleza aí? Todo mundo a postos? Vamos ver então. Vamos começar
Deixa eu tirar isso aqui para a gente poder começar a limpar a tela aqui. Então vamos lá, galera. Ó, vou botar maior aqui para a gente poder enxergar melhor. Deixa eu aumentar um pouquinho. Vamos começar com as questões de interpretação de textos, que elas são bem emblemáticas, tá? Se vocês estiverem vendo pequenininho, não estiver legal, aí me avisa. Se o som não estiver bom, também me avise, por favor. Legal? Para a gente poder olhar isso aqui, né? Suzane, a prova de nível médio, as questões são diferentes. Então, tá legal depois a gente olhar também, né, Suzane? Tá? A gente vai pegar isso aqui como modelo. Vamos ver depois o que tem de diferente, né? Essa aqui é de nível superior, sim, sem dúvida. Eu acho que todos os cargos eram a mesma prova, né? Essa aqui, no caso, é de analista de tecnologia, mas quase tudo a mesma coisa. Então vamos começar pela interpretação de textos. Eu acho que é uma boa, né? Porque a gente precisa saber entender o que é exatamente interpretação de textos, tá? Tem muitas questões relacionadas à semântica, que são de estratégias de textos, que não são de interpretação. A gente acaba botando, o senso comum acaba botando tudo na mesma caixinha, né? Mas vamos lá, o que a gente entende, né, galera, como interpretação de texto, que é o tipo de questão que cai em quase tudo que é lugar, né? Quase todo que é lugar cai a interpretação de textos. A gente vai ficar restrito à interpretação de textos exatamente o quê? É a compreensão das ideias do texto, legal? Então, assim, ó, ele quer saber qual é a ideia central do texto. Isso é uma pergunta que caiu aqui. Qual é a ideia mais importante do texto? Todo texto tem ideias mais importantes e menos importantes. A ideia central e ideias periféricas. Ele quer saber qual é a ideia central, por exemplo, né? Ele quer saber o que é que diz o parágrafo X, então ele pega, dentro de estrutura do texto, ele pega o parágrafo X e tenta verificar o que diz aquele parágrafo. Ele altera, né? A prova altera muitas vezes afirmações, colocando afirmações que não estão no texto, exteriores ao texto. A gente vai ver aqui algumas armadilhas para vocês que se repetem sempre em provas de concurso público, né? Que são afirmações que muitas vezes não estão no texto, ou informações contrárias ao texto, né? Contraria o que está no texto, ou ele troca informações usando a técnica a gente chama de permuta, né? Quando faz afirmações invertidas. Na verdade, são questões, portanto, de compreensão de textos e muitas vezes de leitura e de compreensão do texto de modo geral, e de atenção sobre tudo isso, né? Legal? É um pouco diferente de, por exemplo, Fundação Getúlio Vargas, que não tem mais quase usado muito poucos textos, né? E muito mais questões de semântica, né? Ou seja, o significado das frases, das construções, e não a compreensão de textos. Então, compreensão de texto, interpretação de texto, é isso aqui que você está vendo aqui. Esses dois textinhos aqui. Beleza, vamos dar uma olhada então o que diz aqui no texto, para a gente poder formatar algumas coisas. Ó. Ele diz o seguinte: a demanda por alimentos de origem animal acompanha o crescimento populacional, e esse aumento do consumo pode ser justificado tanto pelo incremento da renda per capita quanto pelo processo de urbanização. Então, qual vai ser o assunto aqui, né? A demanda por alimentos de origem animal. Ela está crescendo, e por que ela cresce? Ela acompanha o crescimento populacional, e ele explica por que é que esse aumento de consumo está acontecendo. São duas explicações, né? Olha lá, o tanto e o quanto, olha o paralelismo, a simetria de conjunções aqui, tanto pelo incremento da renda per capita quanto pelo processo de urbanização. Então aumentou a renda, as pessoas estão consumindo mais, e a urbanização também está favorecendo isso. Concomitantemente, quer dizer, ao mesmo tempo, a otimização dos processos objetivando maior qualidade dos produtos, quer dizer, aí a tecnologia, né? Tem se tornado uma premissa básica dentro das indústrias que manipulam esses alimentos. A busca pela qualidade é essencial, uma vez que introduz a causa, né, garante aos produtos a presença de... Então, por que a busca de qualidade é essencial? Qual é a causa disso? Olha lá, porque garante aos produtos a presença de nutrientes. Maior prazo, é uma série de elementos, olha aqui, ó, coordenados. Garante aos produtos a presença de nutrientes, maior prazo de validade, seguridade para o consumo e, tão importante quanto, a satisfação dos consumidores com os aspectos associados ao aroma e ao sabor. Então, eles enumeraram uma série de elementos que são a causa dessa busca dessa qualidade. Por quê? Porque garante tudo isso que foi elencado aqui. Agora, olha que pede a afirmativa, né? De acordo com o texto, é correto que se afirma em, lembrando aos incautos e desavisados que estão chegando agora e que não assistiram minha live na semana passada,
que a FEPES sempre pede o correto, né? Ela nunca pede, já na dela expirou o prazo, já, qual é? Eu não sabia que ia ser, achei que ia até meia-noite, ó. Pena, são duas questões anuláveis. Alunos meus já entraram com recurso, tá, gente? Pedindo anulação aí, tá? Dessas duas questões aí. Legal? Vamos ver o que vai acontecer, mas já foi pedido. Legal? Então vamos lá. Lembrando a vocês, então, que sempre eles pedem a correta, não é? Ou seja, a FEPES ela não pede a errada, né? Que muitas vezes cria um complicador a mais, às vezes, para a gente, né? Então, correto. Então, ou está no texto ou não está no texto. Não tem muita coisa aqui, tá, gente? Você tem que ver a afirmativa que está no texto. Eu pensei que fosse até a meia-noite na dela. Aí daria para a gente entrar. Mas, de qualquer maneira, já teve gente que já fez isso. Eu já orientei aluno para fazer essa anulação dessas questões aí. Nós vamos ver agora. Ao longo do tempo, as pessoas... Alternativa A. Ao longo do tempo, as pessoas têm consumido mais carne. Isso tem a ver com a qualidade e com o sabor. Ora, o que a gente vai atentar ali no texto, né? O texto está falando que o que tem aumentado, não é? O que tem aumentado? A demanda por alimentos de origem animal e que acompanha o crescimento populacional. E aqui está dizendo que ao longo do tempo as pessoas têm consumido mais carne e isso tem a ver com a qualidade e com o sabor. Ora, lá no final ele elenca várias coisas que são as causas justamente desse aumento, mas é o aumento da busca pela qualidade e não está ligado ao aumento do consumo, mas a busca pela qualidade. Então, a busca pela qualidade fala no sabor, fala no aroma e fala nutrientes, etc, etc. Mas isso está relacionado à busca pela qualidade, não ao aumento do consumo da carne. Então, em primeiro lugar, há uma redução aqui dos elementos, né? Porque não é só o aroma e o sabor, são vários elementos. E, além disso, há uma troca ou inversão, à medida que essa afirmação não se reporta ao começo do texto, mas sim ao final do texto. Portanto, está completamente errada a alternativa A. Vocês estão entendendo qual é a lógica? A gente está vendo o que está errado, ou seja, qual é a sacada que é feita aqui, que é sempre a mesma coisa, né? Para tornar errada, porque essa é a ideia, né, gente? É testar a atenção de vocês, é transformar a afirmativa em errada fazendo alterações, né? A produtividade de alimentos de origem animal está fortemente associada ao crescimento da população e, consequentemente, à demanda crescente por alimentos processados. Em primeiro lugar, a prova, o texto, não fala em alimentos processados, né? E a produtividade dos alimentos de origem está fortemente associada ao crescimento da população. Ora, a demanda por alimentos de origem é que acompanha o crescimento populacional. Mas o aumento se dá por causa de quê? Pelo incremento da renda e pelo processo de urbanização. Legal? Então aqui também tem uma inversão, uma troca. Legal? Porque a causa não é o crescimento da população. A causa está lá, ó, é pelo incremento da renda e o processo de urbanização. Legal? Então essa aqui tem uma inversão também. Está errada a afirmativa B. Na C, programa como Food Safety Brasil garante aos consumidores a qualidade dos produtos. Isso aqui é o que eu chamo de uma viagem, né? Isso é para aquele abobado, para marcar, porque sempre tem um que marca, né? Isso aqui não tem nada a ver, olha só, ele botou um parênteses porque esse dado provavelmente foi tirado dessa fonte de informação aí, legal? Então não tem nada a ver a letra C aqui. Na letra D, visando obter maior prazo de validade, as indústrias buscam aperfeiçoar cada vez mais o processo dos alimentos in natura, agregando valor. Então, visando obter maior prazo de validade, as indústrias buscam aperfeiçoar, está lá no finalzinho, né? Elas buscam aperfeiçoar, para obter maior prazo, as indústrias buscam aperfeiçoar cada vez mais o processamento in natura. O que está dizendo aqui? A busca pela qualidade é essencial. E aí, por que a busca pela qualidade é essencial? Por quê? Porque eles estão buscando isso para quê? Olha só, a qualidade é essencial, uma vez que garante a presença de nutrientes, então não tem nada a ver com alimentos in natura, não está dizendo isso, né? O processamento de alimentos in natura, né?
Então, e agregando valor, né? Então, está completamente errada também essa afirmação. A única possível é a letra E. O consumo de alimentos de origem animal acompanha a expansão demográfica e, além disso, tem estreita relação com o aumento da renda per capita e com o crescimento da cidade. Gente, isso aqui está no começo do texto exatamente assim. Então, é praticamente uma repetição daquilo que está no texto. Estava bem fácil essa questãozinha aqui de interpretação de textos, tá? Vamos para outra questãozinha, vamos agilizar um pouquinho mais. O texto 2 é um texto que traz uma série de dados. E aí é uma curiosidade, gente, porque isso aqui eu nunca vi em prova de concurso público, na verdade. Isso aconteceu na prova de Epagre e aconteceu agora aqui de novo, né? Porque há uma série de dados e informações e a resposta está relacionada, na verdade, a uma equação matemática, não é? Porque você tem que fazer a conta ali. No Brasil, em 2015, cada produtor de leite produzia em média um pouco mais de 26 mil litros de leite. Então você tem que ver quanto foi a produção anual em 2015 e dividir pelo número de dias, né? Porque é essa informação que a gente tem no texto, o número de dias. Está lá em 2015. Vamos dar uma olhadinha aqui, que fala, ó, em 2015 o Brasil produziu 34 bilhões de litros, com aproximadamente 1,3 milhões de produtores em mais de 2 mil. Então tem que dividir os 34 bilhões pelo número de dias do ano, para você ver então quanto é que deu qual é a produção que deu, né? Em 2015, cada produtor de leite produziu em média 26 mil litros. Estamos fazendo a conta, a gente chega aos 26, mas isso aqui é uma conta matemática. Eu nunca vi. Você tem que chegar a uma lógica matemática para responder uma questão de linguagem, não é? É lógico que a gente usa a linguagem para tudo, até para fazer uma conta matemática, se usa a linguagem, né? Mas, de qualquer maneira, o raciocínio é matemático. É igual o que aconteceu na prova de Epagre. Então, isso é uma coisa, uma inovação que eles fizeram, eu não entendi, não entendi por quê. Ana Paula, oba! Boa noite, lá de Joinville. Boa noite, Ana Paula. Juliane, essa prova aqui não é de assistente administrativo? Não, acho que essa aqui é de nível superior, né? Acho que é isso. Legal? Peguei de nível superior aqui. Vamos ver o que mais aparece aqui, gente. Olha só. Questão 3 agora. Ó, a questão 3, eles vão querer saber a alternativa correta e aí fazem uma série de afirmações. Vamos olhar uma por uma bem devagarinho e repassar aqui esses conteúdos aqui. Olha só. Quanto à tipologia textual, isso aqui sempre cai em prova, hein, gente? Em tudo que é prova, tá? Isso aqui cai FEPESE, cai onde você quiser. Isso aqui é hoje regra geral, né? Boa relação custo-benefício para se estudar. Legal? A questão da tipologia textual. Então vamos lá. Prof, me lembra, lá no meu canal, aqui no meu canalzinho você vai encontrar um vídeo do prof explicando isso aí. Eu fiz um vídeo sobre isso, tá aí, tá? Mas vou ajudar vocês aqui, ó. Você tem 4 tipos de textos, tá? Acho que quando vocês fizeram o ensino médio, vocês aprenderam 3. Agora já tem um 4, cara. Que é o seguinte, ó, tipo de texto. O tipo é fixo, tá? Narrativa, então você vai contar uma história. Legal? Tipo de texto. Narrativa, você vai contar uma história. A tal de dissertação que vocês faziam no ensino médio, você tinha que discutir opinião, ponto de vista, aquilo era dissertação. Então você tinha dissertação, você tinha narrativa. Narrativa conta uma história, personagens, ação, algo que está acontecendo. Você tem a dissertação, você tem a descrição, descrever um personagem, descrever uma casa, descrever uma paisagem. Legal? E você tem o texto injuntivo, que é o texto de orientação, né? Como receita de bolo, uma receita de remédio, um manual de um aparelho eletrônico. Isso é o texto injuntivo. Injunção significa um texto de orientação. É isso, né? E quanto à tipologia textual, ele diz que os 2 textos são dissertativos argumentativos. Ora, o texto dissertativo se subdivide em 2 tipos, não é? O argumentativo, que busca o convencimento. Legal? E o expositivo, que só expõe dados e informações, que é o caso desses 2 textos aqui, né? Ele não busca nos convencer de absolutamente nada. Então não são textos argumentativos, em que o autor do texto vai, por meio de argumentos variados, tentar nos convencer do ponto de vista dele. Então esse é o texto basicamente argumentativo. Esse aqui ele expõe dados e informações, os 2 textos. Então é um texto dissertativo expositivo. Então não é a alternativa A. A B, a ideia central do texto 2 gira em torno do aumento do consumo do leite no Brasil.
Ora, a ideia central do texto 2 não é o aumento do consumo de leite no Brasil. Isso aí é uma ideia secundária, né? O texto 2, a ideia central está exposta justamente no começo do texto. É sobre o Brasil está se consolidando como um dos maiores produtores de leite de bovinos do mundo. Então ele mostra o crescimento da produção de leite de bovinos do mundo. O aumento da produtividade, ele vai explicar, se deve a 2 pontos, vai explicar por que quais são os pontos, legal? Então essa é a ideia central, o aumento de leite bovino. Então, não é o aumento do consumo de leite, é o aumento deixa eu perder aqui, peraí. O fato de o Brasil ter se consolidado como um dos maiores produtores, né? É a consolidação com dados do Brasil, o aumento que ele teve. Legal? Basicamente é isso, essa é a ideia central, né? Portanto, a ideia do aumento de consumo do leite é uma ideia periférica, né? Mas o fato de o Brasil ter se tornado grande produtor é que é a ideia central, porque ele vai mostrar como que o Brasil, em que regiões isso aconteceu, né? O aumento do Brasil como produtor. Se a busca pela qualidade dos produtos de origem animal é essencial, infere-se, cuidado com esse verbinho, tá, gente? Quando a gente fala infere-se, significa dizer que não está explícito no texto. Então, inferir significa tirar uma conclusão. Né? Então ele está procurando fazer tirar uma conclusão que não está explícita no texto. Se a busca pela qualidade dos produtos de origem animal é essencial, infere-se que sem isso os preços seriam menores e o consumo maior. Quer dizer, se a busca de qualidade de origem animal é essencial, o que a gente pode tirar como conclusão? Os preços seriam menores ou os preços seriam maiores e o consumo seria menor? Qual seria? Por que essa lógica aqui, né? Se a busca pela qualidade dos produtos de origem mais essencial, infere-se que sem isso, quer dizer, sem essa busca, os preços seriam menores? Não se pode tirar essa conclusão, não se pode inferir isso, né? São cerca de 300 mil produtores que se distribuem em praticamente todos os municípios dos 3 estados. Ocorre apenas um pronome. Muita gente caiu nessa armadilha aqui, hein? Porque aqui é morfologia pura, hein, gente? Você tem que olhar os pronomezinhos. Eu grifei aí para vocês quais são os pronomezinhos aí. Dá uma olhada para você ver, ó. Então, muita gente me perguntou, poxa, como é que não é? Onde é que estão os pronomes? Apenas um pronome. Eu tenho 3 pronomes aqui. Olha lá. O primeiro deles que aparece é o pronome relativo que. Legal? Pronome relativo que. Olha lá. São cerca de 300 mil produtores que se distribuem, os quais se distribuem. Se você pode trocar esse que por os quais, o qual, a qual, significa dizer que esse que é um pronome relativo. Né? Depois você tem o pronome oblíquo se, tá coladinho no verbo ali, que se distribui, de terceira pessoa. Né? Me é primeira, te é segunda, se é a terceira pessoa. Legal? Então, pronome oblíquo de terceira pessoa. E depois você tem o pronome definido todos, ó. Então você tem 3 pronomezinhos aqui, quer dizer, 3 que é para ajudar o cara. Ele está falando, tem um, podia achar um outro aqui, já resolvia a questão, né? Errado. Agora vamos ver o que diz a afirmação E, que também, ó, são vozes verbais, eu falei sobre isso na nossa aula, ó, de sexta-feira. Quando se analisa os números da produção de leite na região sul do Brasil, os valores são ainda mais expressivos. Ocorre um erro de concordância verbal. Então, em primeiro lugar, conceito, né, gente? É isto que eu trabalho no meu curso, no Hotmart, de gramática. São mais de 40 aulas, né? Mais o aprofundamento, 40 aulas do básico. Então, você tem lá o começo, é o básico, que é morfologia, e depois sintaxe. Essa prova aqui é basicamente sintaxe. Então, a gente tem o nível básico e depois o nível intermediário, que é sintaxe. Então, e a questão conceitual, né? Eu trabalho conceitos, então não é só ficar corrigindo questões de prova, você tem que trabalhar conceitual, não tem que saber o que é um verbo transitivo, conceito de transitividade. Então, no meu curso, eu trabalho conceitos. Para que serve isso? Para qualquer prova de concurso público, porque eu trabalho conceitos. Depois a gente vai examinar como é que isso cai em cada prova. Legal? Mas a gente tem que aprender. Não é? Aprender conceitos. Sem conceito não tem solução. Então, a minha preocupação é didática. Olha só. Quando se analisa os números, ele fala em
concordância verbal. Se ele fala em concordância verbal, o aluno que sabe o que é concordância verbal vai direto para o verbo e sujeito, né? Quando se analisa. E aí aparece o verbinho analisa antecedido pelo pronomezinho ser. Então aquele aluno que está estudando legal, ele se dá conta que ele está aqui diante daquela questão de concordância verbal bem típica com o pronome ser. Então essa é clássica, por isso que essa prova é emblemática, gente. Ela é clássica, ela traz aquelas questõezinhas que são básicas e tudo que é prova de concurso público. Eu gosto muito de estudar por eles aqui, porque a gente pode fixar determinados conteúdos. Então olha só, você tem o que aqui? Você tem uma voz passiva, uma passiva sintética. Esse se aí é uma partícula passivadora. Quando se analisa, ou seja, o sujeito é aquela palavra que vem depois do verbo, gente. Qual é a palavrinha que vem depois do verbo? Diz pro tio aí, qual é? Ah, não ouvi. Os números. Ah, se são os números estão no plural. Então você tem que fazer a concordância com o sujeito, ó, quando se analisam os números. Então, os números, isso é uma voz passiva sintética, aquela que tem como marca registrada o pronomezinho ser. Eu não me lembro disso aí, já tá, deixa eu te ajudar aqui, ó. Vou lembrar você, vou pelo raso, simples e comum, tá? Aquela plaquinha que você vai encontrar na sua cidade aí, alugam-se casas, vendem-se lojas, né? O que você tem aí? Pronomezinho ser, ó. Vendem-se lojas. Lojas é um sujeito, o sujeito passivo. O que é um sujeito passivo? Aquele que sofre ação, ou seja, lojas são vendidas. Legal? Alugam-se casas. Casas são alugadas. Olha como casas de fato é o sujeito. Então tem que fazer a concordância com o sujeito, que é essa palavrinha que vem depois. Então se alugam-se casas, casas são alugadas, então faz a concordância com casas. Né? Se fosse casar, aluga-se casa, vende-se terreno, mas vendem-se terrenos. Concorda com esse substantivo que virá depois, porque ele será o sujeito. Então você está diante de uma voz passiva, números é o sujeito. Você não pode confundir isso, agora presta atenção no tio, não é? Quando o verbo exigir preposição. Por isso que a gente tem que saber o que é preposição. Aí entra a morfologia, né? Eu estou dando aula sobre isso, cara. Eu não sei o que é preposição. Bom, aí vamos orar, né? Olha lá. Trata-se de números. Confia-se em números. Ó, trata-se, quem trata, trata de. Tá vendo a preposição? Trata-se de números. Aí eu não faço a flexão. O verbo sempre vai ficar no singular. Por quê? Porque agora eu tenho uma preposição. Números não pode ser o sujeito. À medida que o sujeito nunca vai ser antecedido por preposição. Então eu não posso dizer tratam-se de números. Tem que ser trata-se de números. Aí é um sujeito indeterminado. E números não vai ser o sujeito. Quem é que vai ser o sujeito? Indeterminado. Então esse cedo, trata-se de, confia-se em, você está vendo? Ó, são verbos que exigem. Precisa-se de pedreiros, diz a plaquinha na obra, né? Precisa-se de pedreiros. Pedreiros não é sujeito, porque não pode ter sujeito antecedido por preposição. Isso aqui a gente falou na minha aula de sexta-feira, legal? Então quem é o sujeito, prof? Sujeito indeterminado. O que é um sujeito determinado? Existe um sujeito, mas eu não preciso dizer. É o dono da obra, no caso, né? Precisa de pedreiros, né? Mas eu não posso determinar. Então esse C do precisa-se de pedreiros é o índice de indeterminação. O nome é lindo, maravilhoso, né? Para dar arrepios na coluna da criatura que está estudando para concurso público. Professor, eu só quero um crachá. Então, presta atenção, porque essa regrinha aqui é regra recorrente em questõezinhas de concordância verbal. Legal? Então, esse verbinho aí, analisar, não tem preposição, o sujeito vem depois. Se tiver preposição, sempre no singular. Essa é a regra. Você nunca vai errar se seguir essa regrinha aqui do prof. Beleza? Vamos de novo? Vamos lá. Lá que eu perdi o negócio aqui. Peraí. Aí que saiu da tela. Ô, bicho. Vamos de novo. Aí. Feita a questãozinha 3. É muito diferente a outra prova aí, galera. A prova de ensino médio. Vamos ver. Questão 4. Essa aqui, então, até agora eu estou tentando entender, gente. Essa prova me deixou triste, com os cabelos em pé. Hoje eu estava trabalhando, até conversei com alguns colegas, professores de longa data. É inexplicável algumas coisas aqui. Tá? Essa questão eu não entendi, gente. Olha só.
Assinale a alternativa em que todas as palavras são paroxítonas e se acentuam graficamente com base na mesma regra. Mas se é paroxítona, a regra é a paroxítona, por isso que eu acentuo. Então o que eles querem exatamente aqui? Alguém adivinha? Alguém me ajuda? Vocês marcaram o que aí? Posso saber o que vocês marcaram? Quem fez essa prova aqui? Ó. Apareceram cinco, em cada alternativa você tem um monte de palavrinhas, 5 palavras, né? Olha lá. Vou imaginar o seguinte. Bom, que regra é essa? Ó, quais são as paroxítonas? Quem é que me ajuda aí? Quais são as paroxítonas que nossas terminem de tongo? Letra B, termine de tongo. Tá, legal. Vamos ver. Pode ser, mas o caminho... O que eu imaginei quando eu li o enunciado dessa questão, Leonardo? Eu imaginei o seguinte. Eu marquei D por intuição. Mas não fiz nenhuma relação. Tá? Ô Mariana, você tá boa de intuição, hein, Mariana? Me diz onde é que você tirou essa intuição aí, cara. Deve ter alguma... Tava com um santinho do lado. Alguma coisa para te ajudar, para acertar. Isso aqui só espiritual para acertar, gente. Isso aqui é uma questão paranormal. Não tem resposta. Mas vou lá. Olha só, deixa eu dizer para vocês o que eu pensei quando eu olhei isso aqui, tá? Olha lá, eu olhei essa questão e imaginei o seguinte, cara, eles querem saber, assim, quais são as regras das paroxítonas? São paroxítonas terminadas em ditom crescente, todas são acentuadas, né? Ou com determinadas terminações, L, N, R, X, PS, IS, I, enfim, ou com essas terminações, ou paroxítona terminada de tongo crescente, né? Aí fui tentar entender a lógica, né? É que na letra D todas terminam em ditongo. Tá, mas não de tom crescente, Suzane. Tem que ser de tom crescente. E não de tom decrescente. Tá? Eu não acentuo bênção porque é um ditongo decrescente. É outra regra. Então, isso que, aí que tá. Eu não sei quem fez essa prova aí, mas eu tô batendo cabeça. Ó. Vamos de novo. Galera, nós acentuamos as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Crescente, não decrescente. Crescente. É o caso do Mário. Não me perguntem qual Mário, né? Que eu vou dizer qual é. Mário. Ó, o U é forte e o I é fraquinho. Legal? Então, por que eu acentuo Márcia? Porque o A é forte e o I fraquinho. Então, isso é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Crescente. Suzane. Fui claro? Então, vamos lá. Uma porcada, ó. Acessórios. O é forte e o I fraquinho, de tom crescente. Show. Então, por que eu acentuei acessórios? Paroxítona terminada de tom crescente. A mesma coisa vai acontecer com laticínio. O é forte e o I fraquinho. Então, eu tenho de tom crescente. Por que eu acentuei laticínio? Paroxítona terminada de tom crescente. Essências. Ó, o A sempre vai ser vogal, então o I é uma semivogal, ó. Essenciais, o I é fraquinho, semivogal, o A vogal, de tongo crescente. Então, acessórios, laticínio, essências, tá, show de tom crescente. Bênção, não tem de tom crescente aí. Por que eu acentuo bênção? Porque é uma paroxítona terminada em ão. Ans, são órgão, órfão, bênção, terminada em ão. E não terminada em ditongo. É um ditongo decrescente nasal, mas é ditongo decrescente. Então, não é ditongo isso aqui. Não se acentua porque é ditongo. A mesma coisa escrever 6. É um ditongo decrescente. A gente acentua porque termina em IS. É a terminação I, IS, ans. São essas terminações de paroxítonas que são acentuadas. Então, não é a mesma regra, não tem isso em nenhuma gramática. Isso aqui foi uma coisa paranormal. Não entendi o que é que se quis. Vamos tentar ver se tem alguma outra resposta? Chance de ser anulada total. Isso aqui não tem subjetividade, né? Proparoxítona eventual está na regra, né, Suzane? Tá certo. Proparoxítona eventual, são as paroxítonas terminadas em ditongo crescente ou eventualmente também consideradas proparoxítonas. Você tem literatura
que defende isso. E algumas bancas aceitam isso. Então, ok, beleza, mas olha só, se a gente considerar proparoxítono, aí estaria errado, né? Porque eles estão falando de paroxítonos, então eles estão considerando como paroxítono terminado em ditongo crescente. Mas não é a mesma regra para bênção não escrevesseis. Não é a mesma regra, não tem jeito aqui, viu? Não tem solução. Não encontrei solução. Me ajudem se vocês acharem alguma outra explicação. Ricardo, eu acho, Refate, Ricardo, eu acho que tem tudo para ser anulada, não é? Porque não tem lógica essa questão aqui. Vamos tentar ver, por exemplo, a alternativa A, você tem lá, ó, a palavra juízo, que não é uma palavra, não é acentuada porque ela é paroxítona, né? Ela é acentuada por causa do hiato I, que está sozinho na sílaba. É o caso do U e do I, o caso de saúde, saúva, juízo, né? Luiz, né? Luiz com S, né? Acompanhado de I. O I sozinho na sílaba, tônico sozinho na sílaba, hiato, ou acompanhado pelo S. Por isso que Luiz com S a gente acentua, Luiz com Z a gente não acentua, tem que ser acompanhado pelo S. Então, isso é outra regra. Então, você elimina a alternativa A. Inércia é paroxítona terminada de tom crescente. Vírus é uma paroxítona terminada em US, ó, aí são aquelas terminações, né? Beriberi é paroxítona terminada em I, terminada em IS, são acentuadas. É o caso do biquíni. Biquíni. Por que eu acentuo o biquíni? Paroxítona terminada por I. Ou por IS. Biquinis. Então é o mesmo caso do IS de escrevesseis. É por isso que a gente acentua escrevesseis, porque termina com IS. Não porque é um ditongo, né? Até porque é um ditongo decrescente. Oásis, você de novo terminou por IS. Ó. Tá vendo? Mesmo caso do escrevesseis. Então não pode ser A. Depois na B, inércia, então paroxítona terminada de tom crescente, humus, paroxítona terminada em US, jockey terminado por paroxítona por I, inábil terminado por L e oblíquo de tongo crescente. Essa é de tom crescente. Então você tem variadas paroxítonas terminadas em ditongo ou terminadas com US e I, são as terminações das paroxítonas que nós acentuamos. Na C, advérbio de tongo crescente, têxtil terminado em L, diluído, não é por isso que não é porque é paroxítona que se acentua, de novo é a regra do hiato I, que está sozinho na sílaba, que se acentua. Elétron, paroxítona terminada por N, a mesma coisa hífen, paroxítona terminada por N. Então não tem resposta, ó. A almíscar, paroxítona terminada por R, órfão, paroxítona, mesmo de bênção. Por que a gente acentua órfão? Pelo mesmo motivo do bênção, né? Terminado por ão. E não por ditom. Insustentável terminado por L, inócuo, aí de tom crescente, inocência de tom crescente. Não achei resposta, gente. Se vocês conseguirem essa resposta, ainda bem que na de nível médio não caiu uma dessas. Cara, eu não sei. Será que foi a mesma criatura que fez? Porque, olha, essa aqui eu tô chorando. Eu tô com raiva dessa questão aqui, sinceramente. Vamos pro... Então, não tem resposta nisso aqui. Eu quero ver se eles vão anular. Buenas. Vamos lá, agora uma coisa que sei que vocês adoram, né? Que é o porquê. Você deve estar se perguntando até hoje, né, galera? Quem é que inventou esse negócio do porquê? Não falem mal disso, porque eu construí minha casa aqui com o telhado, certamente foi com porquê. As paredes foram com o crase que eu construí minha casa. Então, eu devo muito ao porquê. Não reclamo, deixa o porquê ali, tá? Deixa o professorzinho de português ganhar a sua vida humildemente. Bueno, vamos lá então. Olha só. Nessa questão aqui vão aprender a saber, porque vocês fazem meio na intuição, né? Parece que eu sei, né? Deixa eu ver o que mais. Tá, então tá claro aquele negócio do ditongo ali, né? Ditongo crescente, né? Por isso que é bom a gente corrigir prova, tá? Tira essas dúvidas, né? Olha só, porquê junto, porquê separado, beleza? Vamos começar pelo mais fácil. Você está no dia da prova. Vamos começar pelo mais fácil. Aquela que você sempre vai lembrar. Tem o uso do porquê, que é bem simplinho, gente. Que a gente pode, quando cair uma questãozinha como essa, a gente vai tentar usar a eliminação, né? Deixa eu ver onde é que está aqui. De forma contundente. Então, ó, a penúltima ali, tá? Que é porquê junto com acento, ó.
Essa você não vai errar nunca. Quando é que o porquê é junto com acento? Quando ele se transforma num substantivo. Você não pode esquecer isso, cara, hein? Olha só, como é que a gente substantiva qualquer palavra em língua portuguesa? Se a gente usar um artigo, um pronome na frente. Usa um artigo, o porquê, este porquê, um porquê. Se colocar um pronome, se colocar um artigo na frente de qualquer palavra, essa palavra vira um substantivo. A gente chama essa técnica de derivação imprópria, né? O que seria então a derivação imprópria? Você pega uma palavra e transforma, muda a classe morfológica dela, né? É uma espécie de derivação imprópria. Tem várias, mas essa é a mais comum, que cai mais imprópria. Tá aí o caso. Legal? Então, botei o O na frente, esse porquê junto com acento. Então a gente vai fazer um acordo aqui bem simplinho, ó. Eu sei que a penúltima ali, ó, tem um O ali, ó. Tá vendo? A penúltima. Questiona-se de forma contundente o porquê de tantas prisões. Essa eu lembro. Essa eu me lembro, o prof falou isso. Então eu sei que esse porquê é junto com acento porque virou um substantivo, uma derivação imprópria. Beleza? Sabendo isso, eu fico com 3, já elimino 2. Vou pelo processo de eliminação. Legal? Bom, vamos ver qual é a outra que vocês sabem aí. Eu vou imaginar que é o porquê separado. Que geralmente vocês dizem assim, você aí pergunta o porquê separado. Aí vão quebrar a cara. Onde é que está a pergunta aqui, ó? Vamos ver na A. Não importa saber por que brigaram as duas irmãs. Olha só, se você subentender a palavra motivo, razão, ou eu gosto muito do diabo, porque o diabo eu não vou esquecer, se a gente botar o diabo na história, assim, bate na madeira, 1, 2, 3, se subentender a palavra diabo, você separa, porque o diabo só separa as criaturas, separa o porquê, se subentender diabo. Então não importa saber por que diabos brigaram as duas irmãs. Deu diabo, separa o porquê. Ou seja, só com o diabo aqui, bate na madeira, você resolve essa alternativa A, porque o diabo separou as criaturas, eu subentendi a palavra diabo, então esse porquê é separado. Beleza? Já sei que o porquê tem que ser junto com acento e o primeiro porquê tem que ser separado sem acento. Então, já vou aqui reduzindo as possibilidades. Ó. Não pode ser A, pode ser B, e aí tem que ser porquê junto com acento, e pode ser D, fico entre duas, né? Professor, sempre quando eu fico entre duas, marco a errada. Aí é uma desgraça, né? Não, vamos para a segunda lacuna ali, ó. Não compareci porque tinha outro compromisso. Bom, olha só, você está vendo que esse porquê está no meio de duas orações. Ó. Não comparecia uma oração, tinha outro compromisso de outra oração. Quando está juntando orações, ele só pode ser uma conjunção. Quando é que ele é uma conjunção? Porque junto, sem acento. Isso é uma conjunção. O que a conjunção faz? Liga orações. Tá, mas como é que eu posso ter certeza? Você substitui pela conjunção sinônima. Por quê? Que é o pois. Ó, não compareci, pois tinha outro compromisso. Se eu puder trocar o porquê pelo pois, é porque é uma conjunção. E quando é que ele vai ser uma conjunção? Sempre quando ele ficar no meio da construção, ligando duas orações. Legal? Então essa é uma dica importante, tá? Porque conjunção. Por isso que a gente começa estudando morfologia, por isso que o prof lá no curso dele massacra o cara na morfologia para ele saber o que é uma conjunção, o que é preposição, são conceitos. Se eu não souber, eu vou ficar fazendo curso de português, curso de português e curso de português. Ai, que tristeza. Vamos lá. Então, primeiro, porquê separado. Segundo, porquê junto, conjunção. Terceiro, vamos ver o terceiro. O recepcionista tem faltado ao trabalho nos últimos dias, mas ninguém sabe por que diabos. Botei o diabo também. Botei, ó. Ninguém sabe por que diabos. Se eu botei o diabo, a gente já fez um acordo aqui. Que é separado. Mas como ele bate num sinal de pontuação, no caso aí num ponto, pode ser uma vírgula, pode ser um ponto de interrogação, pode ser ponto de exclamação, não importa. Se bater num ponto qualquer, pode ser inclusive a vírgula, em função disso, aumenta o tom, você tem que botar o acentinho, tá? Então, botou o diabo, separa, bateu no ponto, bota o chapéuzinho. Então, ele é separado com acento. Viu como o diabo funciona? Se fosse só com o diabo aqui, vocês tinham resolvido esse troço. Já vimos que a penúltima é o porquê, e a última, olha só, estranhamos a maneira pela qual reagiu. Se eu puder trocar por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, sempre esse porquê vai ser separado sem acento. Legal? Então, deixa eu ver se eu entendi. Ó, você anotou esse troço aí, carinho? Olha só. Se você
tiver um artigo na frente, matou tudo, nem faz mais nada. Tiver um artigo na frente, ou porque pode ser artigo indefinido, também, né? Este porque é um pronome demonstrativo, ó, substantivou, já resolveu. Substantivou junto com acento. É isso? Legal? Muito bem. Se você puder subentender a palavra razão, motivo ou diabos, ele é separado. Se além disso, ele bater no um sinal de pontuação, separe e coloca acento. Se ele estiver no meio da frase e for juntar duas orações e você puder trocar pelo pois, é uma conjunção. Junto, sem acento. Se você puder trocar por pelo qual, pelas quais, pelo qual, pela qual, porque separado sem acento. Então você tem aí a maldição do porquê resolvida em alguns passos simples, tá? E como você tem a possibilidade aí de eliminando as alternativas, a gente consegue uma resposta mais fácil, legal? Vamos para 6. Muito bem. Tá tudo bem por aí, galera? Vamos ver. Assinale a alternativa em que ocorre a paralelismo agora. Olha só. O que é isso aí, paralelismo, professor? O paralelismo se dá de diversas maneiras, tá? Então, a gente tem aí o paralelismo tem aparecido em algumas provas aí, tem sido até mais comum. Antigamente não aparecia em prova de concurso público, gente. Isso não aparecia nunca. Aparecia em prova de vestibular. Eu trabalhava em pré-vestibular, isso era comum. A gente trabalhava muito com a questão do paralelismo, inclusive na redação. É um erro comum na redação, o problema de paralelismo. Então vamos lá. O que a gente entende por paralelismo? Na alternativa A, ó, paralelismo sintático ou semântico. Vou explicar os dois exemplos. Então acompanha o tio aqui. Ó. Na alternativa A, você tem um paralelismo que a gente chama, um paralelismo ligado ao uso das conjunções. Por quê? Porque essa conjunçãozinha não só, ela não existe sozinha, ela tem que fazer dupla com o mas também ou como também. Então é não só, mas também, não só, como também. Então ela não tem existência sozinha. É muito comum se usar apenas uma conjunção. Né? Apenas uma, ela funciona, é uma dupla sertaneja, legal? Então funciona em dupla. Ó. Ele não só conseguiu a melhor nota na competição, como também é cordato em tudo que faz. Como também, vírgula, mas também, vírgula, como também, vírgula antes da conjunção, legal? Então tem que fazer simetria, é a simetria das conjunções, o não só não existe sozinho, legal? Então esse é um caso clássico, a mesma coisa vai acontecer na alternativa que está correta, deu lá. Em Santa Catarina, tanto os agricultores quanto os pecuaristas, ó, o tanto faz simetria com quanto, legal? Beleza? Muito bem. Então, essa aí é a simetria das conjunções, é o paralelismo de conjunções. Muito bem. Agora vamos ver a B. Levei 3 horas para subir na torre, R$500 a menos em minha conta bancária. Bom, aqui é paralelismo semântico. Por quê? Porque subir na torre e R$500 não guarda relação lógica, né? Ou seja, subir na torre e R$500 são coisas diferentes. Então aqui é uma questão semântica, né? A mesma coisa que você dizer assim, ó, passar em concurso público exige estudo, empenho, esforço e suco de laranja. Como assim suco de laranja? O que suco de laranja tem a ver com esforço, empenho? Houve uma quebra do paralelismo semântico, né? Há uma sequência lógica de ideias e houve uma quebra dessas ideias porque não há relação semântica desses elementos aí que eu acabei de citar. Então, subir na torre R$500 não tem relação semântica. Na C, o principal acionista do abatedor é um empresário paulista que somente conheço de vista, embora fôssemos amigos. Bom, aqui não se trata de um problema de paralelismo, aqui se trata de uma questão de coerência, né? Não vejo problema de paralelismo aqui. Que somente conheço de vista, o cara conhece de vista, embora fôssemos amigos, como é que ele pode ser amigo né? E conhecer só de vista? Então há uma incoerência aqui, eu não vejo nenhum problema de paralelismo. Paralelismo semântico é outra coisa. O que tem aqui é uma incoerência. Beleza? Então não encontrei aqui problema de paralelismo na C. Encontrei uma incoerência. Logo, eu marcaria a D, ok? Mas essa C aí está estranha. Na E, é um alívio saber que 3 professores foram contemplados pelo edital Cruz e Souza. Em primeiro lugar, agora tem em primeiro e segundo lugar. Tem que ter simetria semântica. Ó. Em primeiro lugar ficou o candidato fulano de tal. Portanto, em segundo lugar, a escola.
Pô, mas peraí, o candidato tal em primeiro lugar, a escola em segundo lugar, não tem simetria. Eu estou enumerando elementos que precisam guardar relação semântica. Então, uma escola e um candidato não tem relação semântica. Aí, de novo, houve uma quebra do paralelismo semântico. Anotado isso aí, hein, galerinha? Apareceu aqui na FEPESE, paralelismo. Interessante. Vamos para 7? A 7 vai aparecer morfologia e sintaxe. É o básico, né, gente? Muita sintaxe nessa prova aí. Agora fiquei curioso aí para ver a prova de médio, né? Estava mais fácil, é isso, galera? De médio? O pessoal que fez médio aí tá olhando isso aqui agora, me diga aí se tá mais fácil. Sinal de alternativa correta. Vamos ver o que eles querem. Eles colocam no final... no finalzinho eles colocam, né? Na frase, Anne Frank. Aí não tem nada a ver com o texto, ó. Na frase, Anne Frank era uma adolescente que tinha um diário bem detalhado, enquanto se escondeu com sua família por 2 anos durante a ocupação nazista nos Países Baixos. Todos os termos sublinhados são adjetivos com a mesma função sintática. Então, olha só, morfologia, adjetivo, adolescente é um adjetivo, detalhado é um adjetivo, está dando qualidade. Ocupação nazista, nazista funciona como um adjetivo de ocupação, legal? Então, no contexto, nazista é um adjetivo, nazismo é o substantivo da mesma família, né? O ismo forma substantivos, o ista forma adjetivos, né? Então, os 3 são adjetivos, sem dúvida alguma. Mas, além da morfologia, quer dizer, além de saber se é adjetivo, substantivo, tem a função sintática. Agora é a sintaxe, legal? Então, aqui você tem morfologia associada à sintaxe. Primeira afirmação está correta. No entanto, Anne Frank era uma adolescente, você tem ali o verbo ser, ó, era. Se eu tenho o verbo ser, esse adjetivo funciona como um predicativo do sujeito. Então, ele é um predicativo do sujeito. Agora, um diário bem detalhado, esse detalhado é o adjunto adnominal de diário, assim como nazista é o adjunto adnominal de ocupação. Então, errada a alternativa A. Vamos para B. Avante, a frase avante soldados, para trás, Dionísio da Silva, escritor catarinense, convida o leitor a embarcar em uma narrativa brutal, embora seja ao mesmo tempo poética e sarcástica, acerca de um dos mais emblemáticos combates da história moderna da América do Sul, a Guerra do Paraguai. É um período simples, apesar de longo. Ora, prof, o que é um período simples? O período simples, oração absoluta, é aquele que tem apenas uma oração. Legal? E qual é o conceito de oração, meus queridos? Oração é a unidade sujeito mais verbo. Então é só observar os verbos que eu marquei aqui. Legal? Então você tem, ó, para trás, Dionísio da Silva, sujeito convida, é o primeiro verbo, a primeira oração. Convida para embarcar, a fim de que se embarcar é uma oração reduzida, é outra oração. E uma narrativa brutal, embora seja, você tem o verbo ser, você tem esse embora, que é a conjunção que está ligando uma outra oração. Então você tem 3 orações, não tem nada de período simples, legal? Então é um período composto por subordinação, inclusive, legal? Nada de simples. Então bastava você observar os verbos e saber o conceito de período simples e o conceito de oração, período simples, oração absoluta, e o que é o período com coordenação, período com subordinação. Legal? Conceitual. Isso tem que saber, porque, olha, quando eu falo conceito, galera, eu estou dizendo como isso está na base de tudo. Se a gente não dominar conceito, não adianta. Legal? Então não adianta ficar decorando coisinhas, porque os conceitos eles não servem como ferramenta para a gente entender os processos linguísticos. Por isso que é muito importante. Então, eu que trabalho muito didática e me bato nisso, né, tentando a melhor forma de o aluno aprender, a melhor forma é, de fato, o aluno aprender com as questões conceituais. Vamos para C? Na frase, se você for só um turista, quando passar na imigração em Portugal, basta apresentar os documentos necessários para viajar para a Europa. Os termos sublinhados são pronome oblíquo átrum, um advérbio de tempo e uma preposição, respectivamente. Morfologia, tá? Então eles sublinharam o C, ó, gente. Se você for um turista, você está vendo que esse C indica uma condição? Então, de repente, aqui até o orelhão consegue fazer isso aqui, né? O cara vai com o orelhão lá, esse C aqui. Isso não é um pronome, né? Isso é uma conjunção. Conjunção é condicional, que a gente usa o tempo todo. Se você fizer isso, eu vou fazer aquilo. Se você não fizer, eu também não faço.
Né? Aquela conjunçãozinha clássica que a mãe tenta convencer o filho a comer aquela papinha horrorosa, né? Se você comer toda a papinha, mamãe leva você no shopping. Legal? Leva você no McDonald's. Que loucura. Então esse C aí, né, ameaça. Se você fizer tal coisa, eu vou falar pro fulano o que você andou fazendo, né? A ameaça também serve esse C. Serve um monte de coisa para explicar a derrota do time, né? Se não fosse o juiz, né, é uma condicional, que a gente usa pra caramba. Então, dava, o orelhão acertava isso aqui, hein? Ia marcar que isso aqui estava errado. Se C aí não é uma conjunção, não é, portanto, um pronome oblíquo átono, né? O quando é uma conjunção que inicia uma oração, quando passar, você vê que está iniciando uma nova oração, tem o verbo passar, né? Então é uma conjunção, né? E o para, sim, é uma preposição, respectivamente, tá? Então é errado, terminantemente errado, a letra C também, legal? Vamos para a letra D. Muito bem. Tá me acompanhando aí? Você tá vendo aí? Morfologia agora, hein? De acordo com... essa aqui estava bem legalzinha também. Essa aqui estava, o nível de dificuldade aumentou um pouquinho. De acordo com o que me foi explicado, para colher tomates saudáveis, basta plantá-los em terra fértil e ter um pouco de paciência. Ocorrem 3 pronomes pessoais oblíquos atos no pronome relativo. Então tá, vamos ver. Eles foram safadinhos agora aqui. Ó. Olha a maldade no coração do cara que fez a prova, né? A gente percebe isso, o cara, ele tem uma maldade, e acho que é um certo sadismo também. O cara que faz prova de concurso deve ter um componente de sadismo, né, gente? Ele deve estar pensando assim, que eles vão se ferrar aqui, eu sei que eles vão se ferrar. A impressão que eu tenho é essa. Olha só, de acordo com o que me foi explicado. Então ele está falando que ocorrem 3 pronomes pessoais oblíquos e oblíquos átonos e um pronome relativo, né? Primeiro, onde é que está o pronome relativo? Com o que me foi explicado, plantá-los. O los é um pronome oblíquo, né? Um pronome oblíquo átono, sem dúvida alguma, né? Esse los aí, né? É um pronome oblíquo átono. Plantar o quê? Então esse los aí representa o objeto direto, plantá-los, né? É um objeto direto, beleza, bacana. Então é um pronome oblíquo. Agora, com o que me foi explicado, aquele o na frente do que equivale àquilo, aquele ou aquela, no caso aquilo. De acordo com aquilo que me foi explicado, então é um pronome demonstrativo, na verdade, né? Então não tem nada a ver com pronome oblíquo pessoal, é um pronome demonstrativo, é um caso curioso na língua, porque esse o não é artigo, esse o não é pronome oblíquo, esse o é um pronome demonstrativo, equivale àquele, aquela ou aquilo, na frente do que. E esse que é um pronome relativo. Sempre quando tiver esse o na frente do que, você pode trocar por aquilo, aquele, aquela, esse que vai ser um pronome relativo. Pronome relativo também tem que aprender muito bem aprendido, porque isso cai sempre. Pronomes relativos, orações adjetivas, a gente tem que saber se é a sintaxe externa. Legal? Então, mas tem que aprender o conceito, não se preocupar com o simulado, não se preocupar com como é que cai na prova lá. Primeiro aprender. Você tem que estar atento a aprender os conceitos. Depois que eu aprender conceito, aí a gente vai fazer simulado. Depois que eu aprender conceito, eu posso ficar baixando simulado e brincar com simulado. Agora, essa ansiedade de querer ficar fazendo simulado sem conhecer determinados conceitos só deixa o candidato mais ansioso, porque ele vai perceber que não sabe. Né? Aí fica batendo no vazio. Eu não consigo aprender português, porque você não está aprendendo conceito. Então vamos lá, olha só. Tá errado então, né? Certo? Esse o pronome demonstrativo, que relativo, e o sim o pronome oblíquo. Na última, na frase, os motoristas estão passando por um desvio que aumenta a viagem em 2 horas e meia, olha aí, ó. Ocorre uma oração principal e uma oração subordinada adjetiva restritiva. Aí, quando chega aqui, o cara quer morrer, né? Professor, eu só queria um crachá, só queria ser funcionário do Cidasc, eu tenho que saber o que é uma oração subordinada adjetiva restritiva. O cara quer matar um professor de português, né? Quer matar. É uma desgraça, né, gente? Vamos lá. Olha só. Pronome relativo inicia oração adjetiva. Legal? Sempre. Tá bom? Então, olha só. Quando é que o que é um pronome relativo? Quando a gente pode trocar por o qual, lembra? Por um desvio, o qual aumenta. Tá vendo que esse que dá para trocar por o qual? Se eu posso trocar o que pelo qual, é um pronome relativo. E a oração que inicia é uma oração adjetiva. Aí o carinha lá atrás levanta o dedo assim. Ô, prof! Tá, mas
Por que chama oração adjetiva? Porque ela vai estar sempre pendurada num substantivo. Aí, no caso, desvio. Tá vendo? Um desvio, ó, inclusive tem um artigo indefinido na frente, Tá vendo que esse desvio é um substantivo. Tá dando qualidade para um substantivo, não é essa a função do adjetivo? Então ela vai estar sempre coladinha no substantivo por meio de um pronome relativo, que é o que, o qual, o onde. Beleza? Então, aí de fato você tem uma oração restritiva. Se tivesse vírgula explicativa, sem vírgula restritiva, só tem dois tipos de oração adjetiva, legal? Então essa parte de sintaxe externa, em que se examinam os pronomes relativos, super importantes em prova, cai toda hora. E as tais das orações adjetivas, restritivas e explicativas, tá bom? Mas para chegar nas orações, a gente tem que passar pela sintaxe, entender a sintaxe da oração, o que é predicativo do sujeito, predicativo do objeto, objeto direto, objeto indireto, o que é verbo de ligação. Se não souber isso, não adianta estudar a oração, porque é uma escadinha, Então é por isso que o meu curso funciona com escadinha. Começa com morfologia, depois vai sintaxe da oração, depois a gente faz sintaxe de concordância, sintaxe de regência, crase. Depois que a gente mexe em tudo isso, a gente começa a falar de orações, que é lá para o final. Depois tem toda figuras de linguagem, interpretação de texto, semântica, tem toda a parafernália lá. Completinho para você. Vamos para 8. A 8 também eu não achei resposta. Aqui eu fiquei brigando com isso aqui e discutindo com alguns alunos aqui, também a questãozinha número 8. Profé, qual é a diferença? Mariana! Profê, qual é a diferença entre restritiva e explicativa? Boa pergunta, né? Peraí, deixa eu ver se eu te explico aqui, Mariana. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo ser sintético aqui, tá? Porque a gente precisa de muita sintaxe para chegar até aí. Mas deixa eu ver se eu consigo uma explicação mais fácil para você. Eu vou dizer assim, ó. Tá, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, oração adjetiva é introduzida por pronome relativo. Que, qual, onde, cujo, que é pouco usado, cujo é usado em Portugal, no Brasil a gente não usa cujo, mas são pronomes relativos. Então, condição para ser oração adjetiva, tem que ser introduzido pelo pronome relativo. Ponto número 1. Mariana, isso você não pode esquecer, legal? Então eu vou fazer uma frase com que? Então, olha bem, eu vou dizer assim, ó, os brasileiros que trabalham merecem respeito. Vamos de novo, ó. Os brasileiros que trabalham, olha essa oração adjetiva introduzida pelo que, pronome relativo, os quais trabalham, merecem respeito. Você está vendo que essa oração que trabalha, ela ficou enfiada no meio da outra, ó. Os brasileiros merecem respeito. Quais brasileiros? Os que trabalham. Essa oração é uma oração adjetiva porque ela está pendurada num substantivo por meio de um pronome relativo. Substantivo brasileiros, os brasileiros. Nesse contexto é um substantivo, legal? Agora vamos examinar por que é que eu digo que ela é restritiva, Mariana. Olha só, no conjunto dos brasileiros, deixa eu ver se eu consigo isso, ó. No conjunto dos brasileiros, eu estou me referindo apenas àqueles que trabalham. Todos trabalham? Não. Tem uma parte que trabalha e uma parte que não trabalha. Então, restringir a uma parte do conjunto. A restritiva, ela restringe a parte do conjunto. E aí ela não tem vírgula. Então, os brasileiros que trabalham merecem respeito. Legal? Agora, vamos pegar uma explicativa para poder ver se fecha aqui, ó. Os homens que são mortais não percebem a finitude. Agora eu estou filosófico, Mariana. Agora eu estou filosófico. Meu Deus do céu, até me arrepiei agora. Os homens, deixa eu ver se eu repito a frase. Os homens que são mortais não percebem a finitude. Legal? Qual é a oração adjetiva, Mariana? Os homens que são mortais. Você está vendo que esse que são mortais colou em homens ali? Por isso que ela é adjetiva. Colou no substantivo por meio do quê? Os homens que são mortais. Os quais são mortais não percebem a finitude. No conjunto dos homens, todos são mortais ou tem homens imortais? O que você acha? Não tem, né? Imortal só na ficção, né? Legal, imortal não tem. Legal? Então todos os homens são mortais. Se eu falo do conjunto inteiro, é uma explicação. Não restringe. Por quê? Porque não é parte do conjunto. Restringir é parte do conjunto. Explicar é o conjunto inteiro. Então eu tenho que botar vírgula. Os homens, vírgula, que são mortais, vírgula. A explicação vai ficar entre vírgula, tal qual a
aposto explicativo fica entre vírgulas, porque a oração explicativa ela funciona como um aposto explicativo. Ela só não é aposto explicativo porque é uma oração, porque tem um verbo. Legal? Então essa diferença é semântica, como você está vendo. Legal? É a diferença entre explicar e restringir, que as pessoas não sabem. De novo, é conceito. Explicar quando eu estou falando o conjunto inteiro. Legal? O conjunto todo. Né? Então os homens que trabalham, não são todos os homens que trabalham, mas são todos os homens que são mortais. Legal? Então essa é uma parte da gramática aí que cai com muita regularidade. Por isso que a gente tem de estudar muito orações e adjetivos, porque é uma relação custo-benefício bem legal aí, bem legal. Vamos lá. Agora vamos para 8, que é outra questão que eu não achei resposta. Aliás, eu achei 2 respostas, na verdade, tá? Ele quer saber, de novo, sintaxe agora, gente. Olha, morfologia e sintaxe essa prova, hein? É isso. Duas questõezinhas de interpretação de textos, né? O resto, morfologia e sintaxe. Então, me acompanha aqui, ó. A oração com verbo transitivo direto e indireto, não é? Então, o que é transitivo direto? Que tem objeto direto. O que é transitivo indireto? Objeto indireto. Lembrando aos incautos e desavisados que o objeto indireto, deixa eu botar aqui, o objeto indireto, lembrando aos incautos e desavisados que o objeto indireto, ele é indireto porque precisa de preposição. Bom, aí vem Deu, Mariana? Entendi, prof. Obrigada. Boa. Vamos lá. Eu adoro esse assunto, Mariana. Adoro que me pergunte isso, porque eu me babo com orações adjetivas, cara. É uma coisa tão difícil de explicar. Bom, enfim. Então vamos lá. Orações transitivo direto e indireto. Ele quer saber onde tem o verbo transitivo direto e indireto. Um verbo com as 2 transitividades. O aluno que estudou transitividade verbal, e aí como é que eu estudo isso com o aluninho, né, que faz o meu curso lá? A gente estuda o conceito de transitividade. O que é o verbo transitivo? A ideia tem que transitar, passar por ele e buscar um complemento. É isso que é o complemento. O complemento serve para completar uma palavra incompleta na sua natureza semântica. Bem entendido? Então, o verbo informar, quem está estudando a regência dos verbos e a transitividade, vai lembrar de cara que o verbo informar é um verbo que tem essa característica, porque quem informa algo a alguém. Então, informou o quê? Antes do fim do mês, informou ao empreiteiro, onde é que está a preposição aí? É o a, não vai me dizer que é o ao, o o não é preposição. O o é o artigo de empreiteiro. A preposição é o a. Então, informou ao empreiteiro, é esse o objeto indireto. O que é que ele informou? O que sofreu a ação de ser informado? Sempre que sofre a ação é o objeto direto, que ia precisar de novas ferramentas. Isso funciona como objeto direto, mas é um objeto direto que funciona como uma oração. Então a gente diz que é um objeto direto oracional. Informou o que a quem? Informou que ia precisar de novas ferramentas. A quem que ele informou? Ao empreiteiro. Essa é a resposta. O verbo informar é aquele verbinho. Informar, declarar, dizer, são categoricamente verbos transitivos diretos e indiretos. Então tá ali, achei o objeto direto e indireto, já marquei A. Beleza, mas a gente aqui vai mais adiante, né, gente? Vamos ver lá, ó. O complexo teníase cisticercose é uma zoonose, agora para a galera da área aí, né? É uma zoonose cosmopolita que não apenas tem implicações na saúde pública, mas também causa significativos prejuízos econômicos. Olha só. Primeiro, você tem o é. É um verbo de ligação, não tem objeto. Verbo de ligação não tem objeto, gente. Verbo de ligação, quem tem objeto são verbos transitivos. Quem tem alguma coisa. Aí o verbo ter tem o quê? Implicações é o objeto direto. Implicações onde? Na saúde pública. Isso aí é um adjunto, não é um objeto, né? É onde é que tem as implicações. O adjunto é aquilo que a gente pode tirar, que não faz falta. O objeto, os complementos, direto e indireto, a gente não pode tirar. Mas o adjunto, o que diz adjunto? Olha o conceito. Adjunto é aquilo que está junto. Se você tirar, não vai fazer falta. Eu não posso tirar implicações, mas eu posso tirar na saúde pública. Mas também causa, aí o verbo causar o quê? Significativos, aí transitivo direto. Então, tem é transitivo direto, causa é transitivo direto e o é o verbo de ligação. Não tem as 2 transitividades. Vamos para C. Apareceu são. São é verbo de ligação. E apareceu o verbo prejudicar. Olha só.
Deixa eu ver, tem mais um verbo ali que é assegurar, né? Então, análises laboratoriais são, juntamente com outros fatores de inspeção e fiscalização, estratégias importantes para assegurar. Então, quem assegura, assegura alguma coisa. Assegurou o quê? Que alimentos de origem. É uma oração toda que funciona como objeto direto do verbo assegurar. Transitivo direto. O são é verbo de ligação. Não, quem prejudica, prejudica alguma coisa. Prejudicou o quê? A saúde dos consumidores. Dos consumidores não é objeto indireto de prejudicar. Prejudicar tem objeto direto. Quem prejudica, prejudica alguém. Prejudica alguma coisa. Legal? Dos consumidores não está ligado a prejudicar, está ligado à saúde. Então, dos consumidores é um adjunto de saúde. Mas como saúde é um nome, a gente diz que é um adjunto adnominal. Por isso que quando a gente estuda sintaxe, a gente tem que entender o conceito do que é complemento para o que é adjunto. Né? Adjunto está junto, tira, é acessório. Complemento é indispensável. Então, dos consumidores é um adjunto de saúde. Legal? Beleza? Está tudo dentro do objeto direto. A saúde dos consumidores, tudo isso é um objeto direto de prejudicar. Beleza? E um dos principais desafios da produção de soja no Brasil na próxima safra está relacionado. Quem está relacionado é o verbo estar é auxiliar, o verbo relacionar é o verbo principal. O que está relacionado é relacionar ao aumento do custo de produção do grão. Está relacionado ao aumento. O que está relacionado a alguma coisa. Você só tem aí o objeto indireto. Tudo isso aí, ao aumento do custo de produção de grãos. Tudo isso é um indireto do relacionado, que é uma locução verbal, mas o relacionado é o verbo principal. Agora vem a última aqui, e essa que me deixou de cabelos em pé. Eu queria que vocês olhassem a letra E. Com a aplicação de inteligência artificial, o profissional do campo tem um auxílio qualificado na melhor tomada de decisão, garantindo, assim, o fácil acesso aos principais mercados, insumos, dados, até mesmo consultorias, etc, etc. Olha só, o verbo garantir, gente, quem garante, garante algo a alguém. É um verbo que tem essa possibilidade de ter os dois objetos. O acesso aos principais mercados seria o objeto direto. Garantir o quê? O acesso aos principais mercados. Tá, prof, mas aos principais mercados o que é? Olha, aos principais mercados, aí, olhando inicialmente, está ligado ao acesso. Então, o que seria aos principais mercados? Um complemento nominal da palavra acesso. Não um objeto indireto. O objeto indireto é um complemento verbal, né? Então, um complemento nominal completa o nome acesso. Ele está ligado ao acesso, então é um complemento nominal. Esse seria o primeiro raciocínio. Mas nesse caso aí, gente, criou-se uma ambiguidade, porque eu também posso dizer nessa frase que aos principais mercados pode ser o complemento de garantir. Garantiu a quem? Tanto que eu posso botar do lado de garantir, garantindo aos principais mercados o fácil acesso. Então, aos principais mercados, tanto pode estar ligado ao nome, quanto pode estar ligado ao verbo. Então, ele pode ser um complemento verbal, um complemento nominal. É ambígua a frase. Tem dois significados. Então, quem fez essa frase não se deu conta disso. Legal? Claro que eu marcaria a alternativa A, porque está na cara, os dois objetos, está lá o verbo informar. Mas eu posso considerar também os principais mercados como objeto indireto. A rigor, eu tenho aqui duas alternativas e aí teria que anular a questão. Tá? Por quê? Porque esse aos principais mercados pode ser complemento verbal ou complemento nominal. O enunciado não me decide isso. Há casos, justamente, que são comuns em língua, de ter essas duas funções. Ele pode completar um ou outro. No enunciado não se sabe se ele está ligado ao acesso ou a garantir. Tanto que a gente pode botar do lado de garantir. Então aqui tivemos um probleminha nessa questão também, que merece, portanto, também ser contestada aí. Beleza? Vamos para a 9? A 9, o que a gente tem, pessoal? Olha só. Assinale a alternativa correta quanto à regência, nominal ou verbal. Ó. Então, claro, vai aparecer aqueles verbinhos que são clássicos verbinhos aí, que apresentam problemas de regência. Agora vai aparecer regência misturado com crase, né? Nunca aspirou posições elevadas. Ó, eu acho que eu falei desse verbo na minha aula sexta-feira, o verbo aspirar. Aspirar no sentido de almejar precisa da preposição a. Então, nunca aspirou a posições elevadas, né? Faltou uma preposição aí, porque aspirar sem preposição quer dizer sorver. Então, aspirei o ar da manhã.
sorvia o ar da manhã, mas aspirava a posições elevadas, aspirava a cargos mais altos, né? No sentido de almejar, precisa da preposição a. Então é clássico, o verbo aspirar é aquele verbo clássico que aparece em prova de concurso público. Então, errada essa. Embora as merecesse, isso é um pronome oblíquo, não pode ter crase, né? Embora merecesse o quê? As posições. Ele retoma, é um pronome que retoma posições. Então não pode ter crase, né? E para as quais está preparado. Quem está preparado para tal coisa. Então, por isso que tem esse para aí na frente das quais. O descumprimento de qualquer cláusula contratual implicará a rescisão, a revelia do contratado. O que implica no sentido de trazer como consequência, a gente tem o hábito de botar a preposição em. Não tem. O que implica alguma coisa. Implicará a rescisão. É só artigo ali, ó. E não tem preposição em, tá? É comum a gente dizer implicou em mudanças. Não, implicou mudanças. No sentido de acarretar, não tem preposição. A gente coloca uma preposição onde não tem, né? Agora é o inverso. Rescisão à revelia, aí temos crase, então são dois erros também, igual a. Se passa um erro, tem um outro. Esse documento a que me referi, olha aí, esse que pronome relativo, às vezes ele recebe preposição na frente, quem se refere a alguma coisa, então regência verbal. Então a preposição aparece na frente do pronome relativo, por isso que esses pronomes relativos são tão importantes. Ó. Durante a reunião da diretoria corresponde a crase, o que corresponde a alguma coisa, cópia uma palavra feminina, então crase. Então 2 erros em cada uma, gente. Ó. Comunique a todos, quem comunica algo a alguém, então comunicou a quem? Objeto indireto, ó. A todos os presentes, o que ele comunicou? Que, devido à elevação do nível das águas do Iá, a visita à casa de máquinas está suspensa. Corretíssimo. Agora a frase tem os 2 objetos, as frases estão certinhas, bonitinho. Na E, eles preferem mais conversar do que... essa aqui é clássica também. O verbo preferir. Quem prefere uma coisa a outra e não do que outra. Então eles preferem mais conversar a ouvir explicações pouco convincentes do professor de ciência política, declarou o acusado a esta coluna. Na frente de esta, pronomes demonstrativos, ó, diquinha do prof, na frente de essa, no crazy people, não vai crase, pelo amor de Deus, tá? Nunca me bote crase na frente de essa. Vamos para a última ali, ó, que é essa de assinale a alternativa em que o verbo sublinhado está corretamente empregado. Ó. Quando chegares ao aeroporto, avisa-me se o voo está no horário. E quando chegares, agora você tem que ver se está sendo usada a segunda pessoa ou a terceira pessoa. Né? Se é tu ou você. A gente pode usar uma das duas, né? Tu ou você. O tu é mais comum aqui no sul do país, né? Então, quando tu chegares ao aeroporto, aí vem um verbo no imperativo afirmativo. Avisa-me, tu. Né? Ou então, se eu usasse você, seria assim, ó, quando chegar ao aeroporto, avise-me. Quando chegar, avise-me. Quando chegares, avisa-me. Segunda pessoa. Essa é a resposta. Vamos para B? Se os condôminos propuserem substituir o síndico, eu serei candidato. É o verbo propor, que é derivado do verbo pôr. Se eu digo puserem, é propuserem. Nunca conjugo propor, conjugo o verbo pôr. Se eles puserem, então se eles propuserem. Legal? E não se eles proporem. Assim que veres o gerente chegar no estacionamento. Que verbo é esse? É o verbo ver. O verbo ver no futuro do subjuntivo, ó, ele está vendo uma situação futura possível. Então é futuro do subjuntivo. Aí ele vira vir. Então assim que vires o gerente, não assim que veres. Né? Essa é comum errar. Assim que vires. Logo que vires, quando vires, é uma situação futura possível. Esse é o famoso futuro do subjuntivo que cai em tudo que é prova. A praga do futuro do sub. Na D, não sejas o último a chegar, por isso pode te prejudicar. Se tem o T ali, tinha que ser não sejas tu. Legal, porque tem o T, pronome oblíquo, uniformidade de tratamento. Então tudo em tu aí, né? Mas tu não disseste que conhecias o vizinho há muitos anos, ó.
Tu não disseste que conhecias o vizinho há muitos anos. Beleza, galera? Tudo bem aí, pessoal? Mariana, Cleverson, Suzane, Ricardo. Belezura? Fechada a conta aqui? O que vocês acham? Dúvidas, problemas emocionais de toda ordem, ó. Tem que estudar e conceito pra gente bem nessa sintaxe, legal? Queria falar uma última coisinha aqui para vocês só, sobre essa prova ainda, curiosamente, né? Para a gente fechar a conta aqui, olha só. Caiu uma questão de paralelismo aqui, com não só como também, vocês viram, né? Valeu, Thiago. Ó, caiu uma questãozinha de não só como também. Aí eu vou trazer uma curiosidade para vocês da prova, porque a questãozinha número 1, que era de interpretação de textos, a alternativa correta E, ela tem a resposta correta, e está correta do ponto de vista da interpretação, ela tem um problema de construção, justamente a construção de uma conjunção que caiu naquela questão, que é a conjunção não só, mas também. Olha lá. Diz assim a alternativa aí da questão 1. Ó. O consumo de alimentos de origem animal acompanha a expansão demográfica da população, mas também tem estreita... O mas também, gente, não tem existência sozinho. Eu preciso ter o não só na oração anterior. Legal? Ó, o consumo de alimentos de origem animal não só acompanha a expansão demográfica da população, mas também tem estreita relação. Tem que ser o não só na frente do verbo acompanha e o mas também na frente do verbo ter. Aí fica simétrico, bonitinho e fofinho. Legal? Beleza, galera? Então vamos continuar a luta aqui no canal, aceitando sugestões. Toda terça-feira vocês têm um encontro aqui, a gente vai sempre tratar de concurso público, redação, questões de gramática, dúvidas, enfim. Legal? Toda terça no mesmo horário, às 19 horas, a gente vai estar aqui para ajudar vocês. Então, mandem sugestões, por favor. Prof, eu queria saber tal coisa, eu queria sair a prova lá não sei do que, blá, blá, blá. A gente vai tratando de provas de concurso público de modo geral. Então, sugestões, tá? Então, Suzane, sugestões, Suzane. Prof, eu queria que o professor falasse do pronome relativo. Vamos falar sobre pronome relativo, sei lá. Eu tô por vocês, tá? Então, fechando a conta aqui, que vocês viram há duas questõezinhas aqui bem complicadas, sem respostas, ou uma com duas respostas. Problemas realmente da banca, sei lá. Vamos ver o que vai dar essa provinha aí. Beleza? Continuamos aqui no canal e continuamos lá no meu Instagram, professor Russo, com dicas, etc, 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 etc. Mandem sugestões. Valeu, galera. Abraço para vocês. Muita saúde para nós todos. Vamos lá. Nessa luta hercúlea em busca do crachá redentor. Tamo junto.